pessoal, meu nome é Sônia Salgado, sou aqui da Ipamig Sul, localizada em Lavras, Minas Gerais. Nós vamos falar aqui de uma situação que acontece em Minas, que é os nematóides que ocorrem na cafeicultura. Para muitos, talvez algumas informações já sejam do conhecimento, mas nós precisamos reforçar isso para aqueles que não tiveram contato ou informação alguma a respeito. Então, nós temos uma situação que são os nematóides, e os fitonematóides são aqueles que parasitam as raízes das plantas, diversas espécies de plantas. Nós temos aqui, mostrando com essa seta, um órgão que o nematóide possui, tipo agulha, que é o que torna-o capaz de parasitar as raízes das plantas. Então, esses são os fitonematóides. Então, dentro dos fitonematóides, nós temos espécies comprovadamente nocivas ao cafeeiro. Essas 4 espécies em vermelho são espécies de nematóides de galhas importantes ao cafeeiro e que ocorrem em algumas lavouras. Nós temos a Meloidógena exígua, Meloidógena paranaense, Meloidógena incógnita e Meloidógena alcoense, sendo que essa última foi detectada em apenas uma lavoura em Minas Gerais. As demais já têm sido uma ocorrência maior, principalmente Meloidógena exígua de maior ocorrência, seguido por Meloidógena paranaenses. As espécies de pratilencos, são nematóides das lesões radiculares, são 3 as principais que ocorrem no café e que causam danos ao cafeeiro: Pratilencos coffee, Pratilencos jaene e Pratilencos braquiurus. Nós temos aqui dos principais, que são os nematóides de galhas, que são o foco do nosso trabalho, da nossa pesquisa na Ipamig, ocorrendo na cultura do café. Então, como uma cultura perene, permite a multiplicação do nematóide durante praticamente todo o ciclo da cultura no campo. A partir de ovos que são colocados pelas fêmeas, desses ovos eclodem os juvenis, que são os que vão parasitar as raízes do cafeeiro. Com o desenvolvimento da doença e o desenvolvimento do nematóide, ele chega à fase adulta, onde as fêmeas alojadas internamente colocam uma massa de ovos, com muitos ovos, em torno de 400, 500 ovos, e a partir desses ovos ali na raiz, novamente saem os juvenis que continuam o ciclo da doença na mesma planta, no mesmo sistema radicular ou plantas vizinhas. Então, os danos ao cafeeiro dependem da espécie do nematóide, depende do tamanho da população na área, da cultivar de café, sabemos que algumas são muito mais suscetíveis que outras, a idade dos cafeeiros, a agressividade da espécie. Algumas espécies possuem populações mais agressivas dentro da mesma espécie, a irrigação versus o déficit hídrico. Sabemos que o sistema radicular parasitado por nematóides, ele tem a sua absorção de água e nutrientes extremamente prejudicado. Numa condição de déficit hídrico, isso vai se potencializar mais ainda, agravar mais a situação de depauperamento, de desnutrição e déficit na planta. Tipo de solo. Solos arenosos também são mais prejudiciais, porque nesses solos mais pobres, as plantas tendem a sentir mais o dano do nematóide, além de que favorecem a disseminação, movimentação do nematóide no solo. A poda é um tema também importante, porque como o sistema radicular numa planta estando infectado por nematóides, é mais difícil aquela planta sobressair, recuperar o sistema radicular após a poda. Então, fica sempre essa preocupação nossa do manejo com poda em áreas que estão infestadas, principalmente infestadas pelo nematóide Meloidógena paranaensis ou Meloidógena incógnita. Então, dentro dessas principais espécies associadas ao cafeiro em Minas Gerais, e diria até no Brasil mesmo, em termos de cultura do café, nós temos o Meloidógena exíguo, como eu disse, é o mais disseminado, mas, embora não cause mortalidade de plantas, ele pode causar uma redução na produtividade, em torno de 30%, conforme pesquisas já publicadas. Meloidógena paranaense incógnita, eles são similares aos danos que prejudicam o cafeeiro, extremamente prejudiciais ao sistema radicular, podendo levar a planta à morte. Causam destruição do sistema radicular de forma generalizada, tem uma alta persistência no solo, depauperamento da lavoura de modo geral, começando a partir daquele foco, e a lavoura infestada, ela infelizmente é difícil o controle quando você tem essas 2 espécies, Meloidógena paranaense e Meloidógena incógnita.
principalmente quando se pensa em controle químico, controle biológico. Aqui em Minas Gerais tem os resultados parciais de um projeto que foi realizado buscando mapear municípios que tivessem a presença dessas espécies de nematóides de galhas. Foi verificado que o MEX, que é o Meledóide exíguo, em vários municípios, tanto na região sul quanto na região do Cerrado, do Café do Cerrado. Meledóide incógnita em alguns municípios do sul e também municípios do Cerrado Mineiro. Meledóide alcoense, como eu disse, apenas um foco em Indianópolis e a lavoura foi erradicada. Temos Meledóide paranaense em mais municípios, então eu diria que é o segundo e maior ocorrência no estado. Entretanto, é o primeiro e maior danos e prejuízos às lavouras cafeeiras. Então, esses resultados saíram numa circular técnica da IPAMIG, o ano passado, número 313, e também em publicações como dessa revista Plano Disease, mostrando essas lavouras, essas áreas infestadas. Então, aqui nós temos uma foto de uma reboleira grande, com o parasitismo de Meledóide incógnito, Meledóide exíguo, uma mistura de espécies, mas as plantas que estão praticamente sem folhas, todas aqui estão parasitadas pelo Meledóide incógnita, uma lavoura nova, com prejuízo ao produtor que teve investimento na implantação dessa área. Temos aqui uma outra foto de Meledóide paranaenses, no município de Araguari, também com mortalidade de plantas. Temos aqui em Patrocínio, já uma lavoura mais velha, mas com mortalidade de plantas, devido ao ataque, ao parasitismo do Meledóide paranaenses. E tanto pode ocorrer em lavouras novas, raízes novas, quanto lavouras adultas. Então, aqui mostrando uma lavoura nova, o sintoma de reboleira, com essa desnutrição e desfolha, com a presença de engrossamentos e galhas nas raízes novas. E temos também uma lavoura adulta, onde plantas praticamente mortas, e as raízes já com esse sintoma mais drástico, né, de praticamente impossibilitada de realizar suas funções fisiológicas. Aqui nós temos dois municípios aqui na região sul, Coqueiral e Carmo da Cachoeira, uma lavoura nova em Coqueiral com infestação de Meledóide paranaenses. Infelizmente, a mortalidade da planta mesmo não tem como se recuperar. E aqui em Carmo da Cachoeira, uma lavoura mais adulta, mostrando também esse sintoma de envaretamento, desfolha e depauperamento das plantas parasitadas. Então, como saber se a sua lavoura tem um nematóide? Somente com a amostragem de solo e raízes, e essas amostras serem enviadas ao laboratório. No laboratório será feita a identificação da espécie e a quantificação da população. Então, nós temos que, como controle curativo, o controle químico, controle biológico de nematóides vai depender muito da espécie de nematóide, da população que foi quantificada na análise e também da idade das plantas. É importante saber também que o controle biológico ele requer um tempo para o micro-organismo se estabelecer no solo. E ainda há pouca comprovação científica com publicações mostrando a eficácia de controle biológico sobre as espécies de nematóides de galhas, mesmo porque são muitos nematicidas biológicos com micro-organismos diferentes, então é ainda necessário maior comprovação em publicações para a gente poder ter um conhecimento maior a respeito do que seria mais indicado para o controle na lavoura. O segundo grupo, que pertence ao Pratilencos, é o grupo do nematóide das lesões. Essa publicação do Instituto Biológico, é um boletim técnico, ele mostra a importância desses nematóides na cultura do café. Em São Paulo, no estado de São Paulo, há mais ocorrência dessas espécies de Pratilencos nas lavouras cafeeiras. Em Minas Gerais, contudo, apenas foi detectado aqui o Pratilencos braquiurus, conforme essa publicação, mas nas lavouras que eles detectaram, eles verificaram que tem uma associação muito grande com a presença, por exemplo, de capim braquiária consorciado com o café. Então, para quem tiver maior interesse, essa publicação é interessante para adquirir mais conhecimento a respeito desse problema que são os nematóides das lesões na cultura do café. Então, aqui mostrando em mudas o sintoma que causa, que devido ao parasitismo de Pratilencos, aqui no caso Pratilencos jaene, e Pratilencos coff. Inclusive mostra aqui na publicação que os danos que Pratilencos coff causou à muda do cafeeiro é semelhante ao causado por Meledóide incógnita. Então, uma questão muito importante dos nematóides na lavoura cafeeira
é o controle por meio de prevenção. Esse controle principalmente pelo uso de mudas sadias. Mudas são os principais veículos que levam os nematóides a longas distâncias ou mesmo dentro da própria propriedade. Cuidados também no trânsito de máquinas e implementos para não levar nematóides que estão no solo, que está aderido a esses equipamentos, para outras áreas. A contenção da água de escorrimento superficial vindo de áreas infestadas e é importante ter sempre em mente o monitoramento da lavoura com amostragens periódicas, né, para poder ter um controle preventivo. Aqui mostrando em mudas já o final do primeiro ciclo de vida do nematóide, aos 45 dias que foi inoculado, mostrando a diferença entre Meloidógeno paranaense e Meloidógeno exíguo quanto aos sintomas. Vejam que a destruição do sistema radicular causado pelo Meloidógeno paranaense é maior, porque ele já inicia logo com essas rachaduras no sistema radicular, nas raízes onde estão presentes as fêmeas, né, com o sítio de alimentação. O que não acontece tão drasticamente quando a raiz está com Meloidógeno exíguo. Embaixo, as fotos abaixo, mostrando de forma geral o sistema radicular de uma muda com Meloidógeno exíguo à esquerda e à direita com Meloidógeno paranaensis, mostrando a redução do sistema radicular causado por esse nematóide. Então, considerando a questão de mudas, é importante ter em mente o substrato utilizado, isento de nematóides, e a água de irrigação também isenta de alguma contaminação. Então, é muito importante que o produtor da muda e também o que vai adquirir essas mudas tenham isso em mente, para que não ocorra a disseminação e a colocação, né, a infestação nas áreas isentas através das mudas. Nós temos aqui indicadores de amostras realizadas no laboratório da UFLA, mostrando o percentual quanto aumentou em 2020 a detecção de nematóides de galhas nas mudas meloidógenas, nas mudas de cafeeiro. Então, esse 14% de mudas infectadas em 2020 representa um total de 663 mil mudas que foram destruídas pela presença de nematóides. Então, o produtor deve tomar muito cuidado com relação à presença de nematóides nas mudas. Então, a demanda do setor cafeeiro com relação aos nematóides é que tenham-se mais cultivares, tenham-se cultivares resistentes a nematóides e que sejam produtivas, com boa época de maturação e uniformidade de maturação, além de qualidade de bebida também. Então, eu diria que esses 4 itens à esquerda são os principais. E à direita nós temos ainda outras características importantes que são da demanda do setor, variáveis de acordo com o interesse de cada região. Então, a busca por materiais resistentes a nematóides tornou-se um fato muito importante, porque sabemos que a resistência do cafeeiro é um método mais eficiente, econômico e ambientalmente correto para a manutenção da atividade em áreas infestadas. Então, os desafios da pesquisa, em primeiro lugar, considerando o café como uma cultura perene, são regiões cafeeiras bem distintas e depende de parcerias com produtores, com cafeicultores nas áreas infestadas. A outra questão, com relação ao nematóide, as avaliações nas áreas infestadas são muitas ao longo do tempo, é um grande volume de amostras, é importante saber disso, e mistura de espécies podem ocorrer, além da distribuição do nematóide na área, muitas vezes a distribuição em reboleiras. Então, esses desafios da pesquisa aliados à variabilidade dentro da espécie, podendo ocorrer populações virulentas de uma mesma espécie de nematóides. A IPAMIG, com isso, iniciou em 2008 a atividade em áreas infestadas, buscando material genético resistente a nematóide. E aí começamos a identificação e seleção de progênies nessas áreas para resistência a Meloidógeno paranaense e Meloidógeno exígua. A partir do biênio 2018-19, numa lavoura já adulta na área infestada, já era uma geração seguinte, a primeira geração que foi avaliada, mostra o quanto a cultivar catuai é suscetível a esse nematóide, com uma produtividade bem abaixo dos materiais em comparação, por exemplo, com o IPR100, que é um material resistente, e com as progênies que têm sido indicadas com resistência a nematóide de galhas em condições controladas também de casa de vegetação. Então, esse trabalho, essas pesquisas da IPAMIG com resistência genética de cafeeiros, algumas cultivares estão em fase de registro. Aqui nessa foto de 2021 mostra à esquerda
uma cultivar resistente e ao lado de uma parcela da cultivar catuai numa área infestada. Veja o dano que esse nematóide provoca em material suscetível. E nós temos também como foco uma das principais características é a época e uniformidade de maturação. Comparados a cultivar resistente, comercialmente disponível PR100, que é um material tardio, nossa meta também é adquirir um material produtivo e que tenha uma maturação precoce para escalonar a área do produtor. Então, com isso, nós temos esse ano esses dois materiais em fase de registro, à esquerda de 0185, que é de um cruzamento de catuai com anfilo 2474, e à direita com anfilo 2161. Aqui nós temos uma publicação da EPAMIG, lançada ano passado, onde mostra os principais danos e espécies de nematóides de galhas que ocorrem no cafeeiro. Então, eu agradeço a todos e estamos disponíveis, temos aí nosso e-mail para quem tiver maior dúvida, podem fazer o contato. Muito obrigada e bom proveito ao evento.